Uma revolução enorme está acontecendo na Holanda, com milhares de fazendeiros protestando contra leis ambientais totalmente sem sentido. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O nome correto do país é Netherlands, ou Países Baixos. Isso seria o nome mais preciso do país, que chamamos comumente aqui no Brasil de Holanda. De fato, Holanda é o nome de uma região dos Países Baixos. Feita essa ressalva, eu vou usar o nome Holanda simplesmente por ser o mais comum por aqui. A Holanda é um país europeu milenar que já foi, por um período de tempo, a maior potência comercial do mundo. Ali surgiu a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa privada, embora muito ligada ao governo e à nobreza holandesa, que mudou o mundo com a invenção do princípio da sociedade anônima, a sociedade em que você pode investir dinheiro sem se tornar responsável pela empresa. A ideia deu tão certo que hoje é copiada no mundo todo. Mais que isso, a sociedade anônima é o padrão de financiamento para grandes empresas hoje em dia. Deve-se notar também que o país teve um viés liberal na economia em toda a sua história. Porém, esse ano entrou em vigor uma lei aprovada no ano passado que está gerando muitos protestos lá. A lei tem por objetivo limitar a quantidade de nitrogênio gerada por atividades de criação de porco, boi, aves e outros animais. Nitrogênio, de fato, é um fertilizante natural. É muito necessário em muitas culturas. Porém, algumas atividades, como a criação de gado, porco, galinha e outros animais, geram um excesso de nitrogênio. Como esse nitrogênio é descartado na Holanda, vai acabar nos rios, lagos e no mar. O problema é que, lembra, o nitrogênio é um fertilizante, então ele faz crescer nesses rios, no mar, nos lagos, uma quantidade descomunal de algas e outras plantas que tendem, por sua vez, a sufocar os animais sem oxigênio. Espera, mas plantas não geram oxigênio? Sim, geram, mas a maior parte do oxigênio em muitos rios e lagos é obtido com a troca direta na superfície desse rio, na superfície desse lago. Troca direta com a atmosfera. A Holanda é um país com uma geografia muito plana, não existem muitas cachoeiras para oxigenar a água. Quando se forma uma camada de algas na superfície dos rios e lagos, isso inibe a troca de oxigênio, diminuindo a quantidade de oxigênio, particularmente na parte superior da água. Você já deve ter observado esse tipo de fenômeno. É muito comum aqui no Brasil também, em rios e algumas vezes até no mar. Enormes quantidades de alga tomam toda a superfície do rio ou lago, tornando a região até mal cheirosa. Em alguns lugares aqui do Rio de Janeiro, particularmente nas lagoas da Barra da Tijuca, o problema com essas algas é constante e muitas vezes elas acabam até no mar. Infelizmente, porém, aqui no Rio de Janeiro o adubo é ainda pior, não é necessariamente gado, é esgoto não tratado. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Muito nitrogênio na água faz as algas crescerem e isso mata os peixes. A Holanda foi pioneira em tentar resolver este problema, porém, como sempre, através de violência estatal não embasada em ciência. Mero capricho de político guiado por estudos duvidosos e visão monocular, como se o único problema do mundo fosse esse. A Holanda passou uma lei que limita a quantidade de nitrogênio que pode ser gerado por criadores de gado conforme a área da propriedade. Na prática, a lei obriga os proprietários a diminuir o número de cabeças de gado em suas propriedades. Veja, a Holanda é um dos países com maior criação animal na Europa. Criam muito gado, muito porco, muita galinha, vários outros animais. Mas a criação de gado lá é particularmente diferente da típica aqui no Brasil. No Brasil, como a terra é relativamente barata, se comparada ao custo da terra na Europa, além do clima aqui ser favorável, sem invernos rigorosos, a maior parte da criação de gado aqui é extensiva. Na maior parte das fazendas brasileiras, o gado passa a maior parte do tempo solto no pasto. Na Europa, isso seria simplesmente caro demais, então a criação de gado mais comum por lá é a chamada intensiva. O gado vive praticamente a vida toda, ou pelo menos a maior parte do tempo, dentro de um estábulo. Isso permite que o criador crie mais gado com menos terra. Os criadores de gado de lá compram feno e ração de fazendas especializadas na produção disso. O resultado é até uma carne mais macia e mais gostosa que a brasileira, visto que o gado não se exercita. Porém, como você pode imaginar, essas fazendas geram muito mais nitrogênio que a criação extensiva. Na criação extensiva, o boi solta seus dejetos ao longo do pasto, fertilizando o pasto e apenas
apenas uma pequena fração acaba chegando nos rios e lagos. Na pecuária intensiva não tem como. Todo dejeto precisa ser lavado do estábulo e acaba sendo jogado no rio próximo. A lei exige uma área mínima por cabeça de gado na propriedade, só que, na prática, isso torna a criação de gado inviável na Holanda. Como explicamos, o custo da terra é muito alto, com exceção de alguns poucos grandes produtores que conseguem atingir o limiar da lei com algum sacrifício. Para a maior parte dos pequenos fazendeiros, isso significa a morte, o fim do negócio. Vão ter que fechar a fazenda. Não é uma questão de diminuir a quantidade de gado, porque, no final, isso torna todo o processo economicamente inviável. Esse é o típico padrão estatal de matar os pequenos e privilegiar os grandes e ricos. Absolutamente toda a regulamentação estatal tem esse condão. Não importa qual a desculpa que o Estado dê para ela. Se é para diminuir o risco, se é para questão ambiental, seja lá para o que for, toda a regulamentação estatal acaba favorecendo o grande e prejudicando o pequeno. Uma regulamentação em qualquer área aumenta os custos para quem atua naquela área. Para grandes empresas, grandes fazendas, grandes produtores, isso até é um incômodo, mas para os pequenos isso significa a morte. E no final, os grandes saem no lucro, posto que, sem a concorrência dos pequenos, viram um oligopólio que pode definir preços em um cartel protegido pelo governo. Absolutamente toda vez que o governo fala em regulamentar alguma coisa, você pode saber que significa isso: matar os pequenos e privilegiar os grandes, criar oligopólios que rapidamente vão aumentar os seus preços. Pior, como essa política só existe na Holanda, fazendeiros da Bélgica, Alemanha e outros países que também fazem muita pecuária intensiva vão ter uma enorme vantagem sobre os holandeses. Porém, mesmo os fazendeiros desses países estão preocupados, porque sabem como funcionam essas legislações ambientais na comunidade europeia. Muito provável isso acabar rapidamente virando lei no país deles também. Os protestos na Holanda estão enormes. Eles de fato já aconteciam desde o ano passado, quando a lei foi aprovada, mas aumentaram muito esse ano, agora que a lei começou a ser implementada na prática, com alguns fazendeiros sendo obrigados a simplesmente fechar sua fazenda, fechar seu negócio. Os criadores levaram seus tratores para as principais estradas do país, fecharam estradas importantes, aeroportos, despejaram uma enorme quantidade de dejetos de gado na porta do Ministério da Agricultura, além de vários outros protestos. Estão há vários dias paralisando todo o país contra essa lei. Recentemente, pescadores também iniciaram protestos em solidariedade aos criadores, com barcos pesqueiros fechando a entrada de portos importantes na Holanda. Mas o governo não quer nem saber de negociar. Você sabe, o verde é o novo vermelho. Critérios ambientalistas superaram a antiga e ultrapassada ideia dos socialistas marxistas que criavam leis para restrição de direitos com o objetivo de reduzir a desigualdade. Hoje todo mundo sabe que governo nenhum reduz desigualdade nenhuma. Todos os governos são, ao contrário, uma máquina de gerar desigualdade. A iniciar pelo princípio básico de como funciona um governo, coletando impostos de todas as pessoas, colocando todo esse dinheiro no Estado. Nada que façam a partir disso é capaz de reduzir essa enorme concentração de renda que é criada meramente pela coleta de impostos. Entretanto, alguns países de terceiro mundo, como por exemplo o Brasil, ainda veem justificativas válidas em redução da desigualdade. Nos países europeus ninguém mais cai nessa lorota. A lorota da vez por lá agora é proteger o meio ambiente. O verde é o novo vermelho. É a nova desculpa que estados dão para diminuir direitos pessoais, para limitar as pessoas. E da mesma forma que com a desigualdade, o Estado também é incapaz de resolver problema ambiental qualquer com regras absurdas e regressivas. Mesmo os problemas que ele alega combater são altamente dúbios. Sim, a alga é ruim para os peixes na superfície de corpos d'água, mas possivelmente é positiva para a cadeia alimentar como um todo. Afinal, como a gente disse, nitrogênio é um fertilizante. Pode até prejudicar em alguns pontos, mas no geral seu efeito tende a ser positivo. Ainda assim, qualquer coisa vale para os verdes criarem mais regras. Prejudicam uma enormidade de pessoas para favorecer poucos agricultores grandes amigos de político. Porque no final, é esse o objetivo dos governos. Enquanto a população acreditar que o governo serve para resolver a questão ambiental, vão continuar dando suporte a esse tipo de lei. Mais adiante, as pessoas vão perceber que foi em vão, que as inúmeras leis criadas pelo governo não resolveram problema ambiental algum, só criaram outros problemas.
Mas aí os grandes oligopólios de amigos do governo já vão estar formados, não tem mais como desfazer eles. Para as pessoas acordarem disso, perceberem que o governo não resolve nenhum problema ambiental ou climático, ainda vai levar um tempo, infelizmente. Eu sinceramente espero que os fazendeiros ganhem essa batalha, mas não estou otimista. Enquanto a maior parte da população europeia e até holandesa ainda acha que é preciso ação do governo para resolver o problema verde, ainda apoia essas medidas, o governo terá força para conter isso. Então o governo vai esperar os fazendeiros se cansarem e vai usar violência contra aqueles mais tenazes, como é de costume. Acuse-os de inimigos da civilidade, de quererem destruir o clima e o planeta. O grande mal humano, no final das contas, é a debilidade mental da maior parte da população que gera essa crença de que governos resolvem alguma coisa. E devemos tomar cuidado com esse tipo de lei aqui no Brasil também. Políticos verdes idiotas daqui adoram copiar políticos verdes idiotas europeus. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!